O lobisomem na chácara. Boa noite. Esse relato é de um velho senhor que veio morar ao lado de nossa casa uma certa vez. Ele nos conta que em sua mocidade foi morar em uma chácara de um amigo. Foi para cuidar da propriedade. Lá havia porcos e galinhas. Porém, a casa era bem diferente. Tinha 2 cômodos e uma área livre no meio. Ele morava em um cômodo e no outro o dono deixava algumas coisas guardadas. Tudo ia bem, até que de repente ele começou a ser atormentado, de noite, por alguma coisa que caminhava por essa área que existia entre os 2 cômodos. Segundo ele, era um animal com unhas grandes, tipo um cachorro, pois dava para ouvir as unhas no chão quando ele caminhava. Porém, em certo ponto, ele ficava sobre as patas de trás, pois mexia no cadeado da porta. Depois disso, ele ia atrás das galinhas. Elas dormiam numa árvore baixa. Ele as derrubava e depois corria atrás delas no escuro. Ele podia ouvir as galinhas desesperadas, correndo. Ele relatou essa história para o dono da casa. Pediu uma arma, mas ele falou que era bobagem. Não acreditou na história. Cansado daquilo, numa noite arrumou pedras de ferro que tinha numa sanga, que passava ali perto e resolveu dar um jeito naquela situação. Deixou algumas pedras do lado de fora, de modo que quando ele abrisse a porta, estariam ao seu alcance. Assim esperou, e como de costume, aquele bicho veio. Ele tinha que esperar o momento certo. O bicho não podia estar muito perto da porta. O bicho veio como de costume, andou naquele espaço que havia entre os cômodos, chegou na porta e mexeu nas pedras. Ele pôde ouvir ele levantando uma das pedras, depois a soltando de novo. Depois disso ele foi embora. Não ficou por ali, como de costume. Esses bichos são inteligentes. Ele pôde pressentir o risco que corria. Ele não voltou mais depois disso. Se era um lobisomem ou não, vai saber, né? Mas era muito esperto para ser um cão ou outro animal. Onde moramos é um lugar muito isolado. Tem muito mato, muitas histórias de avistamentos de lobisomens. Tem até um que pouco tempo atrás atormentou a região, atacando o gado, matando e o matando. Tinha até fotos do gado todo arranhado por um animal muito grande. Nós moramos no Rio Grande do Sul. Aqui não tem onça, nem um felino de grande porte para justificar os ataques. Mas essa já é uma outra história. O lobisomem de São Pedro. São Pedro é uma cidade no interior de São Paulo, conhecida por ser uma cidade turística pacata, mas esconde seus mistérios e causos. Pois bem, quem me contou esse caos foi meu tio, irmão mais novo de minha avó. Ele contou que uma vez, em um inverno frio e intenso, sendo ele servidor público da prefeitura, todos os dias se levantava muito cedo, pois era responsável pela limpeza da praça, varrendo e fazendo a jardinagem. Era uma época que não existia ponto, nem cartão para bater. Então, o próprio funcionário fazia seu horário. Ele gostava de começar bem cedo para aproveitar o tempo fresco. Bom, como eu disse, era um inverno rigoroso. Ele levantou cedo, como de costume, antes das 4 da manhã. Tomou seu café e saiu para a labuta. Meu tio guardava seu carrinho com as vassouras no cemitério municipal, do qual ele morava bem próximo. Entre a sua casa e o cemitério, apenas uma viela os separava. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, e era lua cheia. Ao acabar de passar a viela, se deparou com uma cena muito estranha. Próximo ao portão do cemitério, viu muitos cachorros, entre eles um grande, muito grande, com pelos negros, grossos, que tentava a todo custo se livrar dos outros cães que o cercavam. Meu tio olhou nos olhos daquele cachorro grande e sentiu medo, a ponto de voltar para casa e avisar sua esposa que tinha um cachorro louco solto pela rua. Ele disse que não era para deixar as crianças saírem na rua, pois aqueles olhos com o fundo amarelado do cachorro o assustaram a ponto de criar-lhe pavor. Ao voltar novamente ao cemitério para pegar o carrinho de limpeza, não os viu mais, nem os cães, nem aquele cão negro diferente. Bem, os dias se passaram. A história ficou registrada de sua memória. Em uma tarde, ele se deslocou até o mercado, próximo à sua casa, para pegar alguns itens que estavam faltando na despensa. Na volta para casa, ao passar por uma casa próxima à sua, morava um vizinho que tinha se mudado há pouco tempo, bem introspectivo.
Não conversava com ninguém, nem ao menos respondia os cumprimentos direcionados para ele. Mas aquele dia foi diferente. Ao passar pela casa, o senhor estava cortando a grama do jardim. Meu tio passou e o cumprimentou. Ele respondeu com outro cumprimento. Meu tio, por um momento, fixou os olhos e sentiu pavor, pois os olhos do vizinho eram iguais aos do cão negro. 2 semanas depois, o tal vizinho se mudou. O lobisomem da laranjeira. Na verdade, eu sempre odiei coisas de terror. Porém, neste fato, por algum motivo, comecei a dar mais importância. E hoje estou aqui, grande fã de canais de terror, contando um relato. Primeiramente, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, eu sempre amei histórias do folclore, em especial as do lobisomem, que percorre a minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios, todos sempre amaram cães e lobos, e por causa disso, eu sempre tive um cachorro ao meu lado. Por causa disso, me tornei um grande fã da história do lobisomem, tanto pelas histórias que meu bisavô já tinha passado ou minha mãe. Porém, quando aconteceu comigo, foi algo horripilante. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos, e como todo final de ano, eu ia visitar minha avó no Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio, afastado da cidade. Por causa disso, eu podia desfrutar todos os anos das belezas da natureza. Muitas vezes eu até acampava. Mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira, e pelo menos uma vez eu iria vê-la durante a viagem. Desta vez, mais velho, podia ir de bicicleta junto com meu primo para ver a laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre lobisomem eram apenas lorotas. Porém, desta vez, saindo ao anoitecer, mais ou menos umas 19h30, minha avó brincou, dizendo: Cuidado, se o lobo te pegar, vai fazer picadinho de você. Não vou mentir, na hora eu achei legal e tudo, mas uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre lobo, lobisomem, eu sempre achava mentirosa, mesmo não dizendo. Bom, saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos estranhos vindo de dentro da mata, que estaria ao redor do caminho. Tenho que admitir, eram horripilantes. Aquele caminho era também muito horripilante. Uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre me cagava quando passava por ali, de dia ou de noite. Porém, infelizmente meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar ao invés de me levar para a laranjeira. Segundo ele, havia uma raposa que estaria matando as galinhas por ali. Então ela poderia nos atacar se estivesse pela redondeza. Afinal, eu era um garoto da cidade. Mesmo sabendo que a raposa é perigosa, eu poderia fugir dela de bicicleta. Então, continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiam por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um ruído, eles ficavam em alerta. Já perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo, ou coisa parecida, até cair da bicicleta, ao ser surpreendido por uma ao sair do mato. Por causa disso, eu fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira. Decidi voltar, porém os cães correram na direção da árvore. Decidi voltar, porém os cães correram em direção de uma árvore. E eu não podia abandoná-los. Na verdade, eu estava cagando de medo para voltar naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei dentro do mato, junto com os cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente, em alerta e com medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos. Estava de costas, parecia um cachorro, porém não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior que qualquer cachorro que eu já tinha visto. Ele poderia até ficar em pé, comendo uma galinha. Eu pude ver a horripilante criatura que estaria no local. Se eu tivesse calma, até eu voltaria sem tentar fazer barulho.
mas em completo pânico acabei gritando e caindo no chão, chamando a atenção da criatura. A imagem dela, ao virar, era totalmente bizarra. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser feito do sono ou até alucinação. Afinal, fiquei pensando no caminho até o local da criatura. Porém, não fiquei parado. Entrei dentro do mato e corri. Bastante para não ver mais a criatura, nem a estrada, nem a casa de minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos uma hora, até encontrar os cães, que ainda estavam horrorizados. Contei para todo mundo, mas ninguém acreditava. Porém, muitos cidadãos falaram que viram essa mesma criatura pelos matos, perto da laranjeira. Foi possível encontrar uma marca de garra que não se encaixava com nada. Além do que, os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto da laranjeira. Desde aquele dia, nem eu. Para minha família, a árvore é conhecida por uma lembrança e marca. Porém, por mim, é conhecida por horror. Será mesmo que seria um lobisomem? Poderia ser um demônio ou um espírito que guardava a árvore. Poderia ser até meu avô. Poderia ser até meu avô, caso tenham a mente aberta. Mas de qualquer maneira, essa é a minha história. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Se tiverem alguma história, encaminhe para a gente. Nosso e-mail estará fixado no primeiro comentário. Será um prazer ter vocês conosco. Olá, quero agradecer de coração a todos que pararam por um momento para apreciar o nosso trabalho. E a vocês que se inscreveram, não tenho palavras para descrever o que sinto. A todos, meu muito obrigado. Carla era uma jovem aluna que trabalhava em um bar para pagar seus estudos. Um dia, um jovem de aparência desalinhada entrou no bar, pediu um café, pegou uma moeda antiga e cochilou à mesa. A noite se aprofundou e o gerente queria expulsá-lo, mas Carla intercedeu. Está muito frio lá fora. Certamente ele não tem onde passar a noite. Eu não ligo. Se você quer, leve-lo para sua casa, respondeu o gerente. Ela acordou gentilmente o jovem e pediu que ele saísse. Ele saiu sem perceber que ela havia colocado uma nota de R$ 10 em seu bolso. O bar fechou e Carla, como ela não tinha dinheiro para o táxi, optou por caminhar até sua casa. Estava frio, foi então que alguém começou a segui-la. Ela podia ouvir seus passos. Ela andava o mais rápido que podia. Estava tudo escuro e uma neblina fina cobria a rua. A jovem não podia pedir a ajuda de ninguém. Carla viu então um bar aberto. Ela entrou pensando em ligar para a amiga para buscá-la em seu carro. O bar estava vazio. Apenas uma jovem mulher limpava o balcão. Carla então explicou-lhe sua situação. Eu entendo que você está com medo. Se você quiser, pode passar a noite no meu apartamento, que fica nas proximidades, disse a jovem mulher. Não, vou ligar para minha amiga, respondeu Carla. Mas então ela não encontrou o telefone celular da amiga e não sabia seu número de cor. Vendo o desespero da jovem, a garçonete ofereceu novamente o apartamento. Carla então aceitou. A mulher parecia muito gentil com ela. Vou ver se está tudo em ordem na despensa e depois vamos embora, disse a garçonete. Pouco tempo depois, elas deixaram o bar e após andarem algumas quadras, chegaram a um prédio em ruínas. Carla olhou surpresa para ela, mas a mulher disse que, embora ele parecesse velho, não era ruim por dentro. Elas entraram e tudo parecia em ruínas, porém Carla não teve tempo de dizer mais nada, quando o homem emergiu da sombra e lhe agarrou com força, cobrindo sua boca. A garçonete começou a sorrir. Ironias da vida! Por fugir de um garoto mau, você caiu nas mãos de outro pior. Ele é meu irmão gêmeo.
e gosta de doces como você. Liguei para ele enquanto fui à despensa. Ele fará amor com você e eu vou olhar, o que eu gosto muito. Porém, sinto pena de você, Carla. Não podemos deixar testemunhas, disse a garçonete, com um olhar macabro. Então o homem arrastou Carla para dentro, pronto para lhe molestar. Mas então algo aconteceu. Dentro da escuridão, um enorme lobo preto com os olhos cor de sangue emergiu. A garçonete, quando viu, fugiu aterrorizada. O irmão jogou Carla em um canto e encarou a besta, puxando uma navalha. Porém, um lobo gigante não é o mesmo que uma garota indefesa. Então, antes que um homem pudesse impor algum perigo ao lobo, ele caiu com a garganta destroçada. Carla, ao ver a cena, desmaiou de pânico. Os raios de sol que entraram pelos windows do prédio acordaram Carla. Aos poucos, ela recuperava a consciência. Ao seu lado estava um cadáver do gêmeo em uma poça de sangue. Porém, o lobo havia desaparecido. Carla viu em um canto 2 papéis sob um fragmento de pano. Um era uma nota de R$ 10 e o outro um pedaço de papel onde estava escrito: Desculpe-me por ter seguido você ontem à noite, mas queria devolver sua passagem. Os lobos não precisam de dinheiro. Até hoje, não sabemos se a pessoa escutou o que eu falei ou foi verdadeiro. Minha avó e minha mãe sempre me disseram que se você ver ou ouvir um lobisomem, manda ele vir no outro dia à sua casa e pegar um pires de sal, e isso quebraria a maldição. Estávamos acampados, como sempre fazíamos na época, que era um lazer muito sadio. Meu marido sempre levava uma pinguinha para os caiçaras, moradores do local, que nos vendiam bananas, aipim, caldo de cana, peixes, palmito, enfim, uma troca, e além de pagar, meu marido oferecia um golinho de pinga a eles. Tinha um que era muito bonzinho e ficava conversando com a gente. Ele tinha um filho e a esposa parecia um bichinho do mato. Mas a aparência dele era esquisita. Ele era meio amarelado. À noite, a gente sempre ouvia barulhos pelo lado de fora da barraca. Teve uma noite que escutei um bufar, como um cachorro arranhando o chão. Fiquei apavorada, porque o que nos separava daquele ser era só um pano de nylon de uma barraca. Fiquei com medo de ser onça, mas resolvi falar o que minha mãe e vó sempre me ensinaram. Venha pegar um pires de sal pela manhã. Foi o que eu disse. O barulho parou e fui dormir. Meu marido riu quando falei com ele na manhã seguinte, porque ele não tinha escutado nada. Para minha surpresa, pouco após falar com meu marido, veio Caissara com o boné na mão e falou comigo. Dona, vim pegar o pires de sal. Dei o sal e fomos embora no mesmo dia. Nunca mais ouvimos e soubemos que do nada ele morreu um tempo depois. E a esposa e o filho voltaram a morar em outro local com os parentes dela. Até hoje não sei se ele o viu como humano ou como um lobisomem. O lobisomem na despensa. Se você não acredita, por favor não ouça, para não fazer comentários irônicos e desnecessários. Realmente dispenso isso. Vamos ao relato. Minha avó nos contava esse fato ocorrido nos anos 60, com uma família que morava na mesma região deles. Havia já 2 noites que um animal rondava por ali. Os animais se assustavam e os cachorros logo o acuavam. Em uma noite de sexta-feira de quaresma, resolveram jantar mais cedo, para ver se aquele dia acabava logo. Eram muitas histórias que o povo contava nas noites de lua cheia. Ninguém conseguia dormir quando os cachorros começaram a latir muito forte. Todos ficaram em alerta. O quarto da despensa, onde a família guardava os alimentos da semana,
parecia que tinha sido invadido. O pai então chamou o filho mais velho e questionou a ele sobre ele ter fechado ou não o portão de ferro da despensa. O filho, então, cabisbaixo, confessou ao pai que tinha esquecido. Soltando um palavrão, o pai pegou a espingarda e se dirigiu à despensa que ficava do outro lado da casa. Mas quando foi se aproximando devagar, pela fresta da porta pôde ver um grande cão fuçando os alimentos. Então, o pai puxou o portão no exato momento que o cão se virava para ele, e ele notou apavorados olhos vermelhos que o cão tinha. Sua boca era grande e ele babava muito. Só deu tempo dele puxar o portão e travar por fora, enquanto o bicho se jogava do lado de dentro, querendo sair. Mas o pai, seu Joaquim, sabia que seria impossível ele escapar. O quartinho foi feito com segurança, já prevendo invasões. O portão era de ferro, com enormes travas, também de ferros, que iam de um lado para o outro. Resolveu então deixar o bicho preso, mesmo que se destruísse tudo e todo o alimento ali guardado. Mas seu Joaquim estava disposto a pôr um fim naquele animal, que vinha sobrando os animais e a todos dali. Se deitaram novamente, mas ninguém conseguiu dormir, com os uivos do cão que deixavam todos de cabelo em pé. No outro dia, pela manhã, seu Joaquim chamou alguns fazendeiros para ajudar a decidir o que fariam com o cão. Se armaram e foram abrir o portão bem devagar, mas ficaram de queixo caído com o que viram em seu interior. No canto da despensa se encontrava um rapaz assustado e completamente nu. Então seu Joaquim compreendeu o que estava acontecendo ali. Pegou uma roupa, entregou para o rapaz, perguntando onde ele morava. O mesmo disse que era do outro lado da montanha. Então seu Joaquim selou um cavalo, deu para o rapaz ir embora. Depois chamou toda a família e deu ordem para nunca comentarem o que havia se passado naquele local. A todos que acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Ficamos algum tempo sem trazer conteúdo para o canal, pois esse que vos falo teve uma pequena infecção de garganta, o que deixou sem voz até a data de hoje. Estamos voltando e pretendemos trazer conteúdo sempre de boa qualidade. Se você gostou do que ouviu até aqui, clique, deixe seu like, comente, compartilhe. Se quiser nos ajudar com o nosso trabalho, se inscreva no canal. A cada inscrição, comemoramos a chegada de um novo membro. Até a próxima. Até logo. Tchau!